Olá, turma! Vamos dar início à nossa aula. Hoje não será conteúdo novo, mas sim revisão dos conteúdos que vocês já viram desde o início da disciplina, pois esses conteúdos serão assuntos, da nossa primeira avaliação já na semana que vem. Então, vamos dar início com o primeiro slide, onde vem falando, introduzindo a radiologia, falando um pouquinho sobre a importância da radiologia, sobre a história dela, quem foram os cientistas que marcaram aí a história da radiologia, o processo físico dos raios-x, Então, a radiologia, vocês já sabem que é uma área, da medicina, é uma área de grande importância aí para a medicina, pois é através da radiologia que conseguimos ver por dentro do paciente, O médico ele pode identificar anomalias, identificar doenças, patologias e dar um bom diagnóstico para aquele paciente, ele ter um bom tratamento, e uma melhor qualidade de vida, certo? Vocês viram também que a radiologia, ela também é voltada para exames que nós chamamos de exames intervencionistas, E são exames onde o médico ele faz a intervenção, seja uma pequena cirurgia, como cateterismo, uma angioplastia, e para ele conseguir visualizar esse procedimento, essa intervenção, ele precisa do apoio da radiologia, que proporciona imagens em tempo real, como a que a gente consegue observar, que ele está fazendo o procedimento e ao mesmo tempo ele está observando, até mesmo para ajudar, na hora que o médico ele for manusear, ele for colocar o catéter, o fio guia naquele paciente para fazer esse procedimento. Quando nós pensamos em radiologia, nós também sempre associamos a radioterapia, A radioterapia é uma das áreas de grande importância, ainda mais hoje, no mundo todo, que é através da radioterapia que muitas pessoas elas são curadas, de tumores. Então, a radioterapia, ela está dentro da radiologia, que por meio da radiação, a radiação ionizante, ela pode servir como um paliativo ou também ser um processo de cura para aquele paciente, tá bom? Então, a gente pode afirmar que a radiologia é sim uma área médica altamente especializada que se apoia diretamente na tecnologia. Então, a área da radiologia, ela tem como, vamos dizer, acessório principal aí a tecnologia, as máquinas, mas precisa de profissionais capacitados, habilitados para fazer acontecer, essa grande área médica que é a área da radiologia, certo? E aí nós chegamos na parte histórica da radiologia, que é onde tudo começou. Foi no ano de 8 de novembro de 1895, O Wilhelm Röntgen, ele descobriu os raios-x, certo? Então, ele foi o cientista responsável, pela radiação X. Então, aqui tem um pouquinho da história dele, onde eu não vou pedir, esse detalhamento da história de Röntgen. Eu só quero mesmo que vocês saibam os cientistas principais, como foi que eles descobriram, tá certo? Então, vocês viram desde a primeira aula que Röntgen, ele era filho único, ele faz faculdade, ele casa com Ana Berta, Aqui mostra o primeiro laboratório de Röntgen, que tudo começou quando ele estava em seu laboratório, ele estava trabalhando com uma ampola, uma ampola de Crookes, lembrando que essa ampola, ela tem eletrodos positivos e negativos, lembra do exemplo que eu dei? Todo o aparelho, principalmente um controle, para conseguir funcionar é preciso que vocês coloquem pilhas, E devemos colocar as pilhas no lado correto, uma do lado negativo e a outra do lado positivo. Então, essa diferença de sinais vai dar uma grande energia e vão se atrair. Então, a ampola de Crookes é através dela que até hoje a radiação ela é produzida, certo? Então, Röntgen ele estava mexendo, ele estava trabalhando com essa ampola de Crookes e ele viu, que algo estava sendo emitido através dessa ampola, Tanto que ele
cobriu, ele protegeu essa ampola com um papel pesado negro, um papel cartão, para ver se essa emissão, se essa onda, ela conseguia atravessar esse papel cartão preto, e ele pôde concluir que sim, que conseguia atravessar até mesmo o tecido, certo? Então, Roentgen, ele descobriu um tipo de radiação que poderia atravessar, né, qualquer coisa, né? Inclusive poderia projetar sombras, e por fim ele descobriu que a radiação, ela conseguia sim atravessar tecidos humanos. Então vocês viram, né, que a gente conversou bastante sobre a reação das pessoas, que com certeza a mídia, os médicos, eles ficaram admirados, né, eufóricos em saber que poderia ver aquele paciente por dentro, sem ter a necessidade, né, de abrir aquele paciente, como era realizado antes do descobrimento da radiação X. Então vocês viram também que a radiação X, ela tem esse nome até hoje, porque naquela época Roentgen, ela não sabia que tipo de radiação era. A radiação era então desconhecida. Então ele colocou, né, essa incógnita X, né, e ficou até os dias de hoje e vai ficar para sempre. Então a radiação X. Vocês viram também que a primeira radiografia é da mão esquerda da esposa de Roentgen, né? Foi acontecido em 22 de dezembro de 1895. Essa radiografia, ela durou cerca de 15 minutos, tá? Então foi a primeira radiografia aí da história da radiologia, foi na mão de uma mulher, da sua esposa Ana, e teve a duração de 15 minutos, certo? Logo depois disso, a imprensa, ela começou a notificar, né, os médicos começaram a adotar os raios-x em sua clínica, né, a ciência, ela ficou fascinada em entender que existia um comprimento de onda, né, mais pequeno do que o da luz, como vocês viram em sala. Quanto maior for o comprimento de onda, né, menor vai ser a energia, e quanto menor for esse comprimento de onda, maior vai ser a energia, a frequência dessa onda. Então, por fim, ele cresceu muito no mundo da ciência, né, se tornou um professor aí de destaque em grandes universidades, e por fim ele morreu no ano de 1923, deixando aí um grande legado, grandes pesquisas científicas e também muita admiração por todos. Só que nessa época, Roentgen e os médicos, né, que fizeram uso dessa descoberta, eles não sabiam o que estava por trás, né, dessa exposição excessiva, dessa exposição acima de um limite em relação à radiação. Então, logo depois, começaram a aparecer, né, os efeitos da radiação X, e infelizmente as primeiras vítimas eram aquelas pessoas que eram pagas, né, eram chamadas para poder operar as máquinas. Essas pessoas não tinham nenhum conhecimento de radioproteção, não sabiam ainda os efeitos que a radiação ela poderia causar, tá? E no Brasil, qual é a história da radiologia no Brasil? Após 2 anos, né, da descoberta dos raios-x, um médico brasileiro, ele trouxe aqui para o Brasil, para a cidade de Minas Gerais, né, Formigas, um aparelho de raio-x. Esse médico foi quem? Foi José Carlos Ferreira Pires. Então, esse médico, José Carlos Ferreira Pires, ele trouxe o primeiro equipamento, né, de raio-x aqui para o Brasil. Então, esse médico, ele montou o seu laboratório, ele fez questão, né, de ter um espaço para esse raio-x. Em 1897, o próprio Roentgen, ele supervisiona o aparelho de raio-x enviado para o Brasil, certo? A gente precisa lembrar, né, ter em mente o contexto histórico, né, dessa descoberta, dessa realização, melhor dizendo, que tudo nessa época era mais crítico, era mais difícil. O acesso era mais difícil em relação aos dias de hoje. Mas mesmo assim venceram, né? Conseguiram trazer esse equipamento de raio-x. Então, depois que chegou aqui no Brasil, médicos como esse médico José Carlos Ferreira Pires, ele começou a fazer algumas observações sobre o exame. Naquela época, uma radiografia de tórax durava cerca de 30 minutos e de crânio 40 minutos. Eles não tinham ainda noção, né, do tempo de exposição,
dos efeitos que a radiação ela poderia causar. Então ele começou a perceber que os exames tinham longo tempo de exposição, altas doses de exposição e que as imagens elas saíam, né, com sombras chamadas de penumbra da imagem, que algumas vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes, acabavam prejudicando um pouco aí o diagnóstico do médico. A primeira radiografia realizada aqui no Brasil foi na mão de um ministro, certo, Lauro Müller. José Carlos Ferreira Pires foi o responsável, tá, por essa realização. E com o tempo ele começou a publicar vários trabalhos científicos, certo? Através desses trabalhos científicos que hoje muitos profissionais cientistas, eles têm um olhar diferenciado aos raios-x, à radiologia, tá bom? Então, esse doutor ele começou a publicar dizendo que os raios-x, através dos raios-x, ele poderia localizar corpos estranhos. Ele falou sobre os perigos da radiação sobre os tecidos. Ele falou sobre as radiodermites, que é a queimação, né, na pele devido à exposição, né, muito grande da radiação, e ele pôde também descobrir que os raios-x poderiam utilizar, né, o contraste radiopaco, o meio de contraste que até hoje nós utilizamos e que é de grande benefício, tá? Vimos também outro cientista, né, outro médico que marcou também a história brasileira da radiologia, que foi Manuel Dias de Abreu, também era médico, cientista, poeta, filósofo, que observando o alto índice de mortes, né, de pessoas que morreram por tuberculose nas décadas de 30 e 40 no Rio de Janeiro, ele começou a ter a sua atenção voltada, né, com o objetivo de ter um diagnóstico melhor, né, e diminuir esse índice de mortalidade. Então ele deu o nome de Röntgenfotografia, mais conhecido, gente, como abriografia, tá bom? A abriografia é um exame de raio-x, só que nessa época era um exame voltado para quê? Para rastrear a tuberculose, tá vendo? E principalmente doenças ocupacionais. Esse exame ele acabou sendo espalhado pelo mundo porque era um exame de baixo custo operacional e tinha uma alta eficiência técnica, certo? Então, Manuel Dias de Abreu que criou a abriografia, que era um exame de raio-x do tórax voltado para o diagnóstico de tuberculose e doenças ocupacionais, tá certo? Questão de prova aí, fiquem ligados. Vimos também como tudo começou, né? Como foi a linha de tempo, né, da história da radiologia até chegar nos profissionais, os técnicos em radiologia formados, reconhecidos. Então vocês viram que no início, né, os donos dos consultórios, dos médicos mandavam seus filhos, seus sobrinhos, né, eles saíam da zona rural para o interior, né, saía da zona rural do interior para a capital, para a cidade, né, a fim de conhecer, né, saber conduzir o equipamento, e eles voltavam como operadores de raio-x diplomados. Naquela época, somente tinha 2 avaliações, que era de anatomia e física, não tinha um curso formal, né, era mais assim, na prática mesmo, tá? Só que eles não tinham nenhum conhecimento com nada, com formação de imagem, sobre radioproteção, né, sobre os limites de dose, eles não conheciam nada. Então, por falta de informação, milhares dessas pessoas desenvolveram doenças graves, né, como câncer, e muitas vezes morreram por causa da exposição excessiva. Isso foi nessa época, né, há muitos anos atrás. Então, os governos, né, os estabelecimentos de saúde, eles se convenceram que precisavam criar, né, um curso mesmo voltado à formação mais completa, né, para esses operadores de raio-x. E assim nasceu a figura do técnico em radiologia, né? Vocês viram que o primeiro curso tinha duração também de 2 anos, assim como hoje, né? Continua. Era dividido em teóricas e práticas, assim como hoje, né? Então, em 1952, nasce a primeira Sociedade de Técnicos em Radiologia no Brasil, né? Através da Lei 7.394. Essa lei ela fala sobre a questão dos benefícios da profissão, a regulamentação da profissão, como a questão do salário mínimo, receber 2 salários mínimos, incluindo também a questão do risco de vida e insalubridade, né? 40% de risco de vida e insalubridade.
Fala também sobre o direito de trabalhar somente 24 horas semanais, tá? E também o direito que o profissional tem de tirar 2 férias ao ano, ou seja, férias semestrais a cada 6 meses, 20 dias consecutivos de férias a cada semestre. Outro ponto também é que o técnico em radiologia ele tem direito a uma aposentadoria especial, certo? Com 25 anos de contribuição, já possui esse direito à aposentadoria. Então, essa foi uma revisão, tá? Para retomar, para vocês relembrarem esses conceitos que nós vimos durante toda a disciplina até agora, tá? Outro ponto também em questão que vocês viram foi sobre a questão da radiação, né? A radiação, ela está em todo lugar, né? Tanto natural como artificial. Vou chegar aqui no ponto mais importante, que são os tipos de radiações que existem, que é a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante é aquela que pode o quê? Ionizar. É aquela que pode alterar o nosso DNA, o nosso material genético. Então, essa radiação ionizante que é a mais prejudicial, se não for usada da maneira correta. O segundo tipo é o tipo de radiação não ionizante, que é aquela que não tem energia, força suficiente para quê? Para ionizar, para alterar o nosso material genético. Então, quais são os exemplos? Aqui nós temos exemplos de radiação ionizante. A partícula alfa, a partícula beta, os raios gama e a radiação X. Esses são os exemplos de radiação ionizante, certo? Radiação não ionizante são aquelas que têm o quê? Um comprimento de onda grande e uma frequência baixa, que são micro-ondas, as ondas de rádio, a luz visível, tá? São tipos de radiações não ionizantes. E lembrando aqui esse espectro eletromagnético, onde mostra, né, como são divididas essas radiações. Então, temos aqui o rádio, micro-ondas, o infravermelho e a luz visível, que são radiações não ionizantes, né? Elas têm um longo comprimento de onda, então vai ter uma frequência mínima, pequena, uma energia pequena. E aqui nós temos a ultravioleta, os raios-x e principalmente aqui, ó, a radiação gama, que tem um comprimento de onda bem pequenininho, então vai ter uma frequência, uma energia muito alta, tá bom? Vocês viram também como é que acontece a produção de raio-x, não é isso? A produção de raio-x acontece ou por friamento, chamado de Bremstein, ou por raio-x característico, né? Então, raio-x por friamento é quando a gente consegue perceber que tem uma ampola, né, de raio-x. Essa ampola, ela precisa ser evacuada, ou seja, não pode ter ar no seu interior. Tem 2 polos, né, o cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, que é o polo positivo. Então, através de uma energia muito alta, de uma diferença de potencial, esses elétrons, eles saem do cátodo em direção ao ânodo, que é o alvo, né? Então, aqui passa pelo filamento de tungstênio, que é um filamento que consegue suportar altas energias, né, um grande calor, por isso que ele é o elemento utilizado, o tungstênio. Então, os elétrons, ao ver o alvo, eles simplesmente freiam, certo? E ao frear, libera 99% de quê? De calor e somente 1% de radiação, tá bom? Então, aqui nós temos aqui bem detalhado para vocês estudarem, né, as estruturas de uma ampola de raio-x. Então, os raios-x, a origem dela é através de uma ampola do cátodo e no ânodo, diferente da radiação gama, que se origina do núcleo de um átomo radioativo, de um elemento radioativo, tá certo? O raio-x característico já é o quê? Tem a ver aqui com a eletrosfera, não é isso? O elétron, ele vai em direção ao alvo, né? Ele é tão forte que ele retira, né, um elétron aqui da sua camada, só que ao retirar esse elétron aqui, precisa ser ocupado por outro elétron. Então, ao ser ocupado, também libera a radiação, tá bom? Então, quais são as propriedades dos raios-x? Então, aqui é só um resumo de tudo que a gente viu.
né, a radiação eletromagnética, que é uma onda eletromagnética, ela não tem carga, então não pode ser defletidos, ou seja, interrompidos por nenhum tipo de campo elétrico, ela atravessa esses campos elétricos, certo? No vácuo, ela propaga-se com o quê? Com a velocidade da luz, então é uma velocidade, uma energia muito grande, propaga-se em linha reta e também pode se propagar em todas as direções, né? Como, por exemplo, a radiação espalhada. Provocam luminescência em determinados materiais, né? Pode provocar uma luz em alguns materiais, tá? São mais penetrantes quando tem energia mais alta e comprimento de onda curto e frequência alta, né? Como é o caso dos raios-x e da radiação gama. Tornam-se mais penetrantes ao passarem por materiais absorvedores, né? São aqueles materiais mais densos que absorvem mais a radiação, como por exemplo o osso, né? O osso do ser humano, ele sempre aparece em destaque na radiografia, por quê? Porque é um material que absorve muita radiação, né? O osso, ele é denso, ele é radiopaco, tá? Quanto maior for a voltagem, do tubo gerador de raio-x, melhor eles atravessam o corpo. Produzem radiação espalhada ao atravessarem o corpo, certo? E obedecem à lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, sua intensidade é reduzida dessa forma. Então, o que significa isso? Nós vimos que quanto mais perto tiver, né, de uma fonte de radiação, mais radiação aquela pessoa vai ser exposta. Quanto mais longe tiver, né, menos radiação vai ser exposta. Então, isso é lógico. E a última propriedade é que a radiação, ela pode provocar mudanças biológicas benignas ou malignas ao interagir com o corpo. Vocês já viram que a radiação, ela tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Vocês precisam compreender, respeitar, né, e entender até onde deve ir ao manusear a radiação, certo? Então, essa foi a primeira parte, o primeiro slide, tá? Do assunto que vai cair na nossa avaliação bem tranquilo, um assunto bem fácil, que vocês já dominam, tá? E agora, vamos seguir com o último assunto, né, que é a questão da radioatividade. Então, vocês já viram que a radiação X, ela é uma onda eletromagnética que só é possível através de uma ampola de raio-x evacuada, né, de um cátodo, de um ânodo, né? É uma radiação ionizante, artificial, não é uma radiação natural que pode ser encontrada em pedras, em elementos, certo? Diferente da radioatividade, como vocês viram. A radioatividade é o quê? É quando um elemento radioativo, ele emite radiação de maneira o quê? Espontânea, certo? E quem criou essa radioatividade, ou melhor, quem descobriu, né, essa radioatividade, que é considerado o pai da radioatividade, é Henri Becquerel. Então, Henri Becquerel é considerado o pai da radioatividade. Por quê? Porque depois do descobrimento, né, da radiação por Röntgen, ele começou a se perguntar: será que a radiação ela poderia ser emitida por outra forma? Será que a radiação ela só pode ser emitida através de uma ampola, de um equipamento de raio-x? Foi assim que ele, em seu laboratório, começou a fazer vários experimentos. Em um desses experimentos, ele pegou elementos, certo, naturais, como urânio, potássio, e colocou em contato com um filme fotográfico, né, enrolado por um papel cartão preto. Só que o objetivo desse Becquerel era expor, né, ao dia, mas como estava chovendo muito, ele guardou as suas amostras em uma gaveta escura. No outro dia, quando ele foi, né, pegar as amostras, ele pôde ver que teve, né, imagens com grande nitidez. Então, depois, com o tempo, com vários estudos, né, juntamente com Marie Curie e Pierre Curie, os seus alunos, eles puderam concluir que essa propriedade que eles viram era pertencente ao urânio. O urânio é um elemento radioativo, ou seja, um elemento que emite, nesse caso, emitia os raios, a radiação, certo? Então, ele deu o nome, Marie Curie, deu o nome de radioatividade, tá? Então, é diferente.
A radioatividade é quando um elemento radioativo ele emite de maneira espontânea a radioatividade. Não precisa de um equipamento de raio-x, não tem um botão de ligar e de desligar, certo? E a quantidade de radiação ela é muito maior, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Que vocês absorvam. Depois de um tempo, eles começaram, a achar outros elementos radioativos, milhões de vezes mais poderoso, mais radioativo, tanto que existem esses elementos radioativos na tabela periódica, que eu enviei até para vocês no grupo, para vocês dar uma olhada a nível mesmo de conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive algumas pessoas, alguns de vocês, sempre associavam a radiação com desastres naturais, com bombas nucleares. Por quê? Porque precisa da radiação, tá? Mas isso aqui se refere a bombas, acidentes nucleares. É diferente da radiação, da quantidade de radiação que nós utilizamos para diagnosticar e tratar doenças. Porque se fosse como uma bomba nuclear, não seria, uma arma importante para o diagnóstico. Você iria, assim, matar o paciente. Então, a radioatividade ela é dividida em radioatividade natural e radioatividade artificial. A radioatividade natural, ela ocorre espontaneamente, Ela acontece na natureza e ela emite radiação alfa, beta e gama. Sempre, gente, quando vocês ouvirem falar sobre radioatividade, vai estar sempre se referindo a algumas dessas emissões radioativas. Ou vai ser alfa, ou vai ser beta, ou vai ser gama. Nunca vai ser radiação X, porque radiação X ela não está dentro da radioatividade, certo? Para ter radiação X precisa de um equipamento, de uma ampola, um cátodo com ânodo para gerar energia e produzir radiação. 99% de calor e 1% de radiação, certo? Radioatividade tem a ver com o quê? Com a energia que sai de um elemento radioativo, tá? Que pode ser natural ou pode ser artificial. Essa radioatividade artificial é aquela que existe dentro das usinas nucleares, As usinas nucleares, os reatores nucleares, eles têm a função de quê? De transformar elementos radioativos naturais em artificiais para poder criar energia, para poder criar bombas atômicas, armas, certo? Mas é a mesma linha de raciocínio. Mesmo sendo artificial, vai ser radioatividade. Vão utilizar elementos que emitem radiação de maneira espontânea. Eles estão sempre em atividade, por isso o nome radioatividade, tá certo? E esses elementos radioativos, como eu já falei, eles são chamados de radioisótopos, tá bom? E são utilizados muito na área da radiologia, chamada de medicina nuclear. Então, esses radioisótopos, eles são produzidos artificialmente, até porque vão ser administrados, em um ser humano. Então, precisa ser tudo controlado, dentro da radioproteção, tudo direitinho, tá bom? Então, aqui, só para retomar esse conhecimento, de vocês, para vocês relembrarem, aqui temos aqui um exemplo de um átomo radioativo, Um átomo radioativo é aquele que tem bastante energia, certo? E como eles têm bastante energia, eles precisam colocar essa energia toda para fora. Assim, quando a gente fica chateado com alguém, e não consegue viver ali sem conseguir falar, sem conseguir resolver. Então, para a gente poder se estabilizar, ficar calmos novamente, seguir a vida, a gente precisa colocar tudo aquilo que a gente está sentindo para fora, para poder se estabilizar. Então, mais ou menos isso. Esses átomos que possuem excesso de energia, eles têm muita energia, eles são chamados de radioativos. Então, para poder se estabilizar, eles precisam o quê? Emitir radiação. Então, a radioatividade está relacionada a uma instabilidade nuclear. Por que nuclear? Porque vem do núcleo de um átomo, tá certo? Então, não esqueçam disso. Os núcleos instáveis, os núcleos radioativos são aqueles nervosos, aqueles que têm muita energia. E precisa colocar esse excesso de energia para fora, e esse excesso de energia é emitido ou em forma de partículas, radiação alfa ou beta, ou emitido em forma de ondas eletromagnéticas, que nesse caso é quem?
a radiação gama. Nunca, jamais coloquem radiação X como tipo de radioatividade, tá certo? Vocês viram também que a radiação gama, ela é a radiação mais perigosa, por quê? Porque ela tem uma maior energia, então ela tem um alto poder de penetração, certo? Então a alfa, a beta, elas são partículas, são radiações, mas tem uma energia muito menor, por quê? Porque elas são partículas, elas não são ondas. Então gama e raio-x são ondas eletromagnéticas, né, com energia grande, mas a radiação gama, ela ainda tem um poder de penetração muito maior do que a radiação X, tá certo? Então aqui uma perguntinha. A diferença entre raio-x e raios gama está na origem da radiação. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Por quê? Porque a radiação X é originada através de quê? De elétrons, né? De camadas de elétrons através de uma ampola de raio-x. E na radiação gama, a origem da radiação é da onde? De um núcleo, de um átomo instável, ou seja, núcleo de um átomo com bastante energia, com excesso de energia, tá certo? E aqui, para finalizar, tem os tipos de fontes que vocês viram, não é isso? Que existem equipamentos que emitem radiação, como é o caso dos raios-x, da tomografia, da mamografia, e temos os materiais radioativos, são aqueles que emitem radiação continuamente, não precisa de equipamento, eles emitem, que está dentro aí da radioatividade. Vocês viram também que existem, né, como eu falei, esses dois tipos de fontes, certo? E existem as fontes seladas e as fontes não seladas. As fontes seladas é que são aquelas fontes de difícil acesso, né? Não tem contato com o material, como é o caso da radioterapia, tá? E as fontes não seladas é que há a possibilidade sim de ter contato com o material radioativo, como é o caso da medicina nuclear, certo? Que é uma área que manipula diretamente os elementos radioativos, certo? Outra questão importante é em relação aos modos de exposição, que pode ser por irradiação ou por contaminação, né? Irradiação é quando é exposto, é irradiado. Uma pessoa, quando for fazer um raio-x, vai ser sempre irradiado. Contaminação é quando há presença daquele material radioativo naquele corpo. Então, uma pessoa, quando vai fazer qualquer método de imagem, como a tomografia, uma mamografia, um raio-x, não vai ser contaminado, não vai sair de lá contaminado, pronto para contaminar outras pessoas, não, vai ser só exposto à radiação. Depois acabou, tá? Diferente da contaminação. Em que casos podemos ter aí a contaminação? Em casos de elementos radioativos. Lembra do caso do documentário do Césio 137? Aquele elemento radioativo ele pode irradiar e também contaminar. Então, se você está contaminado com algo, você pode também contaminar outras pessoas, tá certo? Então, não esqueçam aí de irradiação e contaminação. E não esqueçam aí do exemplo que vocês assistiram do documentário que eu passei, do Césio 137, né? Onde muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas ainda hoje, depois de 30 anos, estão arcando com as consequências desse trágico acidente, considerado aí o maior acidente do mundo. Por quê? Porque foi um acidente fora de usinas nucleares. Quem trabalha em reatores nucleares, em usinas nucleares, eles têm a consciência, né, que a probabilidade de ter um desastre, de ter uma explosão, é maior. Mas e aqui no Brasil, na cidade de Goiânia? Será que alguém iria ter noção, né? Iria imaginar que isso poderia acontecer? Não. Então, por isso que esse acidente de Goiânia é considerado o maior acidente radiológico do Brasil e do mundo, certo? Então, esse exemplo aqui ele mostra claramente essa questão de irradiação, contaminação, elementos radioativos e raio-x. Então, aqui o que foi que aconteceu foi o Césio 137, que é o quê? Um elemento radioativo que emite radiação gama, tá? De alta energia. Então, esses dois slides vão ser os assuntos da nossa próxima avaliação. Eu vou passar mais informações sobre como vai ser essa avaliação no grupo de vocês, tá certo? Até a próxima aula.